Isaías 6,6 ele diz. Isaías 6, a partir do versículo, ele diz assim: ai de mim. Do capítulo 1 até o capítulo 5 ele só falava ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. O dia que ele viu a glória de Deus, ele parou de falar de ai de vós e começou a falar ai de mim. Então, ele começou errado. Ele começou falando ai de vós e depois ele começou a falar ai de mim. Então, você só pode falar ai de vós depois que você falar de você mesmo. Ai de mim. Quando Isaías chega no palácio que fala com o rei Ezequias, arruma sua casa que você vai... A sentença é de morte, você vai morrer. O texto diz que ele não levantou, que ele não foi pro monte. O texto diz que ele virou pra parede. Se ele virou a cara pra parede, estava deitado. Estava no leite de enfermidade, ele virou a cara pra parede. A pergunta é, encerram, qual é a distância entre o rosto e a parede? Centímetros. E detalhe, eu não sei quem construiu aquela parede, mas a lágrima dele saiu, foi além da parede. Ele falou para Deus, eu vivi uma vida diante do Senhor. Ele chorou e orou. A Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e viu suas lágrimas. O que eu quero dizer? Que às vezes Deus envia alguém só para nos alertar, para que nós não possamos terminar a nossa vida como terminamos, como estávamos para terminar. Eu conheci um pastor chamado Abílio. Abílio é outro Abílio, não é Abílio Santana não, outra pessoa. Conheci um pastor, morreu, e eu encontrei esse cara morto, com várias garrafas de cachaça em volta dele, porque teve uma decepção ministerial e caiu em pecado, e a igreja jogou para fora. Esse cara nunca mais voltou, morreu bêbado. Então o que acontece? A igreja ela tem o poder de ir lá fora, levar a mensagem de Cristo para o pecador, traz o pecador para dentro, depois mata ele e joga ele para fora de novo. Entende? Nós deveríamos amar como Cristo amou, cara. Porque ele nos amou estando nós ainda em ofensa e pecado, Efésios 2. Ele não te amou quando você estava penteando o cabelo, botando a roupinha para ir para a igreja, não. Ele te amou quando você estava no lodo, cara. Ele te amou quando você estava na lama, porque significa que o amor dele não tem limite. Que por mais que você peque ou deixe de pecar, ele não te ama por isso. Ele não te ama se você peca menos, ele te ama por você mais. O amor dele é imensurável, não tem como colocar limite. E eu encerro de vez. Uma ovelha cai na lama e você solta um porco, o porco vai para a lama, não é? Qual a diferença do porco para a ovelha? É que a ovelha, ela não pulou na lama, ela escorregou. O porco não, ele se jogou, porque é a natureza dele. Qual a diferença da ovelha para o porco? É que a ovelha entra na lama querendo sair. O porco não, ele entra querendo ficar. Na lama, o porco ri. Na lama, a ovelha chora. Qual a diferença do porco para a ovelha? É que a diferença é o sentimento que eles têm concernente à lama. O porco é um lugar de conforto. Para a ovelha é um lugar de desconforto. Ela não queria estar ali. E aí nós precisamos entender que Deus não te chamou para apontar o dedo, Ele te chamou para estender a mão. Quando Pedro começou a afundar, nenhum dos discípulos estendeu a mão para ele. Verdade. E aí Jesus foi lá e estendeu a mão. Porque aonde tem dedo apontado não haverá mão estendida. Verdade. Agora, onde há mão estendida não haverá dedo apontado. A última. A maioria das pessoas que Jesus curou, o que ele falou? Vai e não peque mais. Por que Jesus recomendou para ir e não pecar mais? Porque a maioria das pessoas que estavam enfermas não sabia o resultado do pecado. O cara estava doente há 38 anos. Ele não estava à beira do tanque há 38 anos. Ele estava enfermo há 38 anos. Você sabia que 40 é um ciclo? Sim, não. 40 é um ciclo. Fecha agora, encerra aqui agora. 40 é um ciclo. A vida de Moisés teve 3 fases de 40. Se Deus fosse presidente de um país, o número dele seria 40. O dilúvio durou 40 dias, o êxodo durou 40 anos, Isaac casou com 40 anos, as 3 fases de Moisés, 40 anos estudando no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos levando o povo. A Bíblia diz que Elias comeu um pão e caminhou 40 dias, que loucura. Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, Saul reinou 40 anos. Jonas entra em Nínive e prega 40 dias. Olha que coisa. Prega 3 dias, na verdade, o povo fica de 40 dias de jejum. Jesus 40 dias. Então 40 é um ciclo. Faltava 2 anos para inteirar um ciclo. Ele estava enfermo há 38 anos. Faltava 2 anos para inteirar um ciclo. Jesus veio e falou, vou quebrar o ciclo dessa maldição. Você não vai terminar um ciclo nessa mesma história. Eu vou quebrar isso. Quando Jesus curou, ele falou, não tem homem que me ponha lá. Muitas pessoas não são curadas porque coloca a sua movimentação na mão dos outros. Não tem homem que me ponha lá. Então, às vezes, nós não recebemos porque transferimos a culpa. Aí Jesus falou, levanta, pega a sua cama e anda. Depois Jesus encontrou com ele não sabia quem era Jesus. Quem te mandou andar? Hoje é sábado. Um homem passou e mandou pegar a minha cama.
Até aquele dia quem carregava ele era a cama. Depois daquele dia, mudou. Ele deixou de ser carga para se tornar um carregador. Aí Jesus encontrou com ele, virou para ele e falou assim, ó. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A pergunta que não quer calar é, o que é pior do que ficar enfermo há 38 anos? O que você acha? Morrendo fica A morte. Ficar Pior na do que ficar doente há 38 anos, só tem uma coisa aí. É a morte. A morte. Então por isso que Jesus falava, vai e não peques mais. Porque pior do que essa doença... É a morte. Pecado traz a morte. Parei, gente. Eita glória. Eita, glória, hein? E aí, Junior Black?